E se aquilo que você sempre chamou de coincidência nunca tivesse sido acaso, mas um código? E se aquela sensação estranha de déjà vu, aquele arrepio que aparece do nada, aquela intuição que insiste em sussurrar enquanto todo mundo grita o contrário, fossem, na verdade, marcas deixadas em silêncio por uma mente muito mais antiga que a sua? Tem gente que chama de paranoia, de sensibilidade exagerada, de espiritualidade demais. Mas e se, por trás de tudo isso, houvesse apenas um fato? Você não está escolhendo esse caminho. Você está sendo chamado para ele. Há sinais que não se explicam com lógica comum, só se reconhecem. É aquele vazio que aparece justamente nos momentos em que sua vida parece estar boa demais. É aquela voz interna dizendo que o que você vive não é tudo, mesmo quando, teoricamente, você já tem o que sempre quis. É o peso de uma pergunta que volta toda noite antes de dormir. Por que eu sinto que falta algo que nunca tive? Esse incômodo não é um defeito da sua alma, é um rastro. E quem carrega esse rastro não é qualquer um. É alguém que foi tocado por um olhar que observa através dos séculos. Um olhar que não grita, mas marca. Quanto mais você tenta ignorar, mais a vida começa a conspirar de forma estranha. Pessoas somem sem explicação, caminhos que pareciam certos desmoronam, situações que você jurava controlar escapam pelas frestas, como areia entre os dedos. E no meio do caos, um padrão começa a se repetir. Símbolos, frases, encontros, sonhos, tudo parecendo apontar para um mesmo lugar que você não sabe nomear. Será que você está enlouquecendo? Ou será que, pela primeira vez, algo além da sua vontade começou a escrever sua história? Há uma minoria silenciosa neste mundo que sente isso como um peso e um privilégio ao mesmo tempo. Não são os mais religiosos, nem os mais evoluídos, nem os que parecem mais puros por fora. São aqueles que, quando olham para o céu ou para o próprio reflexo, sentem uma acusação doce e ao mesmo tempo implacável. Você sabe que não nasceu para viver distraído. Você sente que existe um chamado invisível se movendo por trás das suas quedas, das suas repetições, dos seus erros imperdoáveis. O que ninguém te contou é que quando essa marca é colocada em alguém, a vida inteira vira um campo de testes. E talvez você já tenha percebido isso, mas finge que não. Aquela sensação de que alguém está te observando por dentro quando você pensa em desistir. Aquele desconforto quase físico quando você tenta se encaixar em lugares que matam a sua alma aos poucos. Aquele magnetismo estranho por conhecimentos antigos, símbolos, textos, sonhos, como se estivesse tentando lembrar algo que esqueceu há muitas vidas. Você realmente acha que tudo isso é apenas curiosidade espiritual? Ou começa a suspeitar que sua alma foi escolhida para carregar perguntas que a maioria nem consegue formular? Ao longo deste vídeo, nada do que você sente será chamado de exagero. Nada será tratado como loucura, mas também nada será aliviado. Porque se você realmente foi marcado, fugir não é mais uma opção, apenas adiar. Então, antes de continuar, faça uma escolha silenciosa. Você quer apenas mais um conteúdo para se distrair antes de dormir? Ou está pronto para encarar a possibilidade incômoda de que cada arrepio, cada ruptura e cada vazio foram cuidadosamente posicionados para te conduzir até aqui? Se você continuar, não estará apenas assistindo a um vídeo. Estará respondendo a um chamado que quase ninguém admite ouvir em voz alta. Há momentos em que a alma desperta antes da mente e você sente isso como um peso leve demais para ser ignorado, mas profundo demais para ser explicado. É como se algo antigo tocasse seu peito por dentro, pressionando uma memória que não quer mais dormir. Você tenta seguir a rotina, mas há uma ruptura silenciosa que insiste em pulsar no fundo da consciência, como um tambor distante chamando seu nome sem emitir som algum. E nesse intervalo, entre o que você sente e o que ainda não compreende, nasce a primeira fissura do chamado. Você já percebeu que certas emoções chegam antes dos fatos, como se soubessem o que sua razão ainda não alcançou? Isso não é sensibilidade, nem fraqueza. É um eco de algo que já caminhou ao seu lado muito antes de você perceber. Esse eco se manifesta em pequenos deslocamentos do real,
quando você olha para algo comum e por um instante vê significados que ninguém mais enxerga. É ali que a marca começa a agir, não para confundir, mas para lembrar. Há dias em que seu corpo parece carregar uma história que não foi vivida nesta vida, como se suas mãos soubessem segurar algo que nunca tocaram, como se sua mente buscasse respostas para perguntas que você nunca formulou. Quando isso acontece, não é imaginação, é a estrutura do seu ser tentando emergir. E cada respiração se torna um convite para aprofundar o que você sempre evitou encarar. Você sente que existe uma verdade escondida debaixo de todas as verdades que te ensinaram. Algo que não se revela em livros, nem em discursos, nem em promessas humanas. Algo que só desperta quando você encara seu próprio silêncio sem medo. E quando finalmente encara, percebe que esse silêncio nunca esteve vazio. Ele sempre foi uma porta. A marca de Thoth não toca a pele, toca as interseções invisíveis entre pensamento e sensação. Ela aparece quando você está prestes a desistir de algo importante ou quando algo sem explicação insiste em te segurar firme. É uma presença que não invade, mas que ocupa, não fala, mas direciona, não exige, mas provoca. Há dores que parecem não ter origem, como se fossem antiga herança deixada na sua alma. Você sente essas dores principalmente quando está prestes a repetir velhos padrões, como se um aviso silencioso tentasse impedir que você apagasse novamente a própria luz. Essa dor não é castigo, é bússola. Percebe como certos encontros mexem mais com você do que deveriam? Como se determinadas pessoas fossem espelhos que revelam partes que você tentou enterrar. Elas aparecem para lembrar o que você tenta esquecer, que a jornada não é externa e nunca foi. Ela é o retorno gradual ao que sempre esteve dentro, mas adormecido. Às vezes você sente que está vivendo a vida de outra pessoa, preso em escolhas que não parecem suas. Isso não é confusão, é desalinhamento. Quando a alma marcada tenta retornar ao próprio eixo, tudo que não é verdadeiro começa a desmoronar. Relacionamentos, planos, identidades, ilusões. Não é destruição, é purificação. Você já sentiu aquele momento em que tudo parece perder o sentido ao mesmo tempo? Aquele vazio que chega sem aviso e te envolve como se o mundo inteiro tivesse ficado pequeno demais para você? Esse vazio é o ponto de transição. É um chamado escondido dentro de uma ausência, guiando você para aquilo que ainda não sabe nomear. Há lembranças que não são lembranças, mas fragmentos. Imagens rápidas, sensações desconexas, paixões inexplicáveis por temas antigos, medo de símbolos que você nunca estudou, atração por mistérios que jamais tocou. Tudo isso é linguagem. Linguagem da alma marcada tentando se comunicar com o corpo que ainda aprende a escutá-la. O mundo pode te chamar de intenso demais, sensível demais, profundo demais. Mas será que você nunca se perguntou por que justamente você carrega essa intensidade que não cabe em lugar nenhum? Porque ela não foi feita para caber, foi feita para transbordar. Mas só transborda quando encontra direção. A marca não aparece nos momentos de glória, mas nos momentos em que você tenta esconder o que sente. Ela age no instante em que você percebe que não consegue mais fingir para si mesmo. E esse despertar é sempre desconfortável, porque exige que você abandone versões antigas de quem acreditou ser. Você sente uma inquietação crescente quando tenta viver de forma superficial, como se cada escolha rasa criasse um ruído interno difícil de ignorar. Esse ruído é a recusa silenciosa da alma marcada, lembrando que profundidade não é escolha estética, mas destino inevitável. E quando finalmente percebe que nada externo resolve o que dói dentro, nasce a verdadeira travessia. Não a travessia que te prometeram, mas a que te escolheu. E ela exige coragem, porque dissolve todas as máscaras que você construiu para sobreviver. É aí que você entende.
A jornada nunca foi sobre encontrar algo fora, mas sobre recuperar algo que foi esquecido. E enquanto você escuta estas palavras, sente algo se mover de um jeito estranho dentro de si. Não como emoção comum, mas como reconhecimento. Uma parte sua que estava adormecida começa a abrir os olhos devagar. E ela sussurra sem som. Você sabe que isso não é apenas um vídeo. Você sabe que foi trazido até aqui porque já estava marcado antes mesmo de entender o significado da marca. Há instantes em que você percebe que a vida não está acontecendo ao seu redor, mas através de você, como se cada acontecimento fosse um movimento calculado, não pelo acaso, mas por uma inteligência silenciosa que se esconde por trás do caos aparente. E enquanto tenta compreender, um sentimento inquietante se instala, o de que você não é o protagonista da própria história, e ao mesmo tempo é o único capaz de decifrá-la. Essa contradição pulsa como um enigma vivo que insiste em se aproximar, mesmo quando você tenta se afastar. Talvez você já tenha sentido a estranha sensação de estar sendo preparado para algo que ainda não existe neste mundo. Como se cada perda tivesse moldado uma parte essencial que você só agora começa a enxergar. Há uma pedagogia oculta em cada dor que te tocou, uma precisão simbólica em cada queda que você jurava que não merecia. E quando percebe que tudo isso formava um caminho, a respiração muda, porque você entende que não foi destruído, foi esculpido. Há um tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da presença de uma força. Esse silêncio te envolve nos momentos em que você tenta fugir de si mesmo, e é ali que a marca pulsa com mais intensidade. É como se uma mão invisível pressionasse o centro do seu peito, lembrando que existem perguntas que você não pode mais evitar. E quanto mais tenta se distrair, mais o silêncio se torna espelho, refletindo o que você ainda não teve coragem de admitir. Você já percebeu que alguns ciclos se repetem até que você finalmente escute o que eles tentam dizer? Esses ciclos não são punições, mas portas. Portas que você insiste em não atravessar porque teme o que pode encontrar do outro lado. Mas o que há ali não é destruição, é revelação. Revelação de partes suas que foram soterradas por escolhas feitas com medo, não com verdade. E a marca de Thoth aparece exatamente no ponto em que o medo já não sustenta mais nada. Há memórias que você nunca viveu nesta existência, mas que pesam como se fossem antigas demais para desaparecer. Elas se manifestam em sonhos que retornam com símbolos que você não sabe decifrar, mas que te perseguem como se pedissem interpretação. Há lugares aos quais você se sente conectado sem nunca ter pisado neles, como se uma parte sua reconhecesse a paisagem antes mesmo que seus olhos a encontrem. Isso não é imaginação, é herança. A sensação de deslocamento que você tenta esconder dos outros não é defeito, é marca. Você sente que não pertence completamente a lugar nenhum, porque sua alma se move numa frequência que poucos conseguem perceber. E essa diferença, que antes parecia fraqueza, começa a se revelar como assinatura. A marca dos que carregam dentro de si uma memória anterior ao próprio nascimento, uma voz antiga que insiste em despertar mesmo quando você tenta sufocá-la. Toda vez que você tenta viver no automático, algo dentro de você se revolta, como se seu próprio espírito recusasse a mediocridade, o raso, o previsível. E essa recusa se manifesta como angústia, como inquietação, como aquela sensação física de que algo em sua vida está apertado demais para conter sua verdadeira natureza. Você chama isso de crise, mas não é. É expansão pressionando as paredes do que já não te serve. Talvez você tenha percebido que nos momentos de maior confusão surgem sinais que ninguém mais percebe. Palavras que te encontram no meio de multidões, símbolos que aparecem repetidamente, sentimentos que retornam, como se fossem lembretes enviados por uma presença que não se ausenta. A marca não desaparece quando você tenta se afastar. Ela apenas observa, paciente, esperando a hora em que você finalmente aceitará o que sempre soube. Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você, e essa guerra não é entre certo e errado, mas entre quem você se tornou.
e quem você realmente é. Cada vez que você tenta continuar vivendo de acordo com expectativas externas, sente uma ruptura, uma perda de força, uma sensação de estar traindo a si mesmo, sem saber ao certo por quê. Essa ruptura é o chamado tentando realinhar seu eixo, relembrando que você nasceu para caminhar com consciência, não com condicionamento. Existe uma força dentro de você que sempre despertou nos momentos mais improváveis. Quando tudo parecia perdido, ela surgia como um sopro interno, uma certeza inexplicável de que você precisava continuar, mesmo sem saber onde aquilo iria dar. Essa força não veio de você, passou através de você. É o reflexo direto da marca, que age nos bastidores da sua existência, moldando sua resistência e aprofundando sua percepção. Há dias em que você sente que sua intuição está gritando, mas sua mente tenta calar. Esses dias são cruciais, porque são justamente aqueles em que a marca tenta te conduzir para um caminho que exige coragem. E coragem não é ausência de medo, é atravessar o medo com consciência. E você sente no fundo que esse atravessamento não pode mais ser adiado. Em certos momentos, você sente algo como um deslocamento interno, um ajuste que não dá para explicar em palavras. É como se seu corpo físico e seu corpo sutil tentassem alinhar duas camadas de realidade ao mesmo tempo. Você respira fundo e por um breve instante tudo parece fazer sentido, até que desaparece novamente. E é nesse vai e vem que a marca trabalha, ensinando você a permanecer atento mesmo quando a clareza se dissolve. Há um ponto da jornada em que você entende que não está buscando respostas, está buscando lembrar. Lembrar de quem foi antes do esquecimento, antes das distrações, antes das máscaras que precisou vestir para sobreviver. E quando essa memória começa a se aproximar, ela não chega como imagem ou pensamento, mas como sensação. Uma sensação de retorno, de reencontro, de algo que finalmente se encaixa. E talvez o mais perturbador seja perceber que você sempre soube. Desde a infância, desde os primeiros sonhos, desde as primeiras rupturas, sempre houve uma presença que te acompanhava silenciosa, paciente, observadora, e agora ela se aproxima não para te salvar, mas para te despertar. Porque despertar é a verdadeira libertação e também o maior peso que alguém pode carregar. E enquanto você lê estas palavras, percebe que algo começou a se mover dentro de você mais uma vez. Não como simples emoção, mas como reconhecimento profundo, quase ancestral. Como se um selo antigo estivesse se abrindo, permitindo que você recordasse aquilo que sua mente ainda não consegue formular. E, por um instante, você sente. Talvez este chamado nunca tenha começado aqui. Talvez você apenas tenha chegado ao ponto em que não é mais possível ignorá-lo. Há um instante na vida em que tudo o que você acreditava ser sólido começa a se mover como areia viva e nada parece permanecer onde deveria. As certezas escorregam, os caminhos se desfazem e você sente uma vibração estranha por trás de cada gesto simples, como se o universo estivesse tentando te reposicionar sem pedir permissão. Nesse momento, você sente o desconforto de quem está sendo puxado por algo maior do que a própria compreensão. É como se uma presença antiga te observasse por dentro e decidisse: está na hora de lembrar. E essa sensação, por mais sutil que seja, nunca passa despercebida pela alma que já foi marcada. Você tenta se agarrar ao que conhece, aos hábitos que construiu, às promessas que fez a si mesmo por medo de desabar. Mas é curioso perceber como, de repente, nada disso parece encaixar mais. O que antes te sustentava, agora aperta. O que antes fazia sentido, agora pesa. E mesmo tentando resistir, você percebe uma mudança silenciosa, exigindo passagem, como se estivesse abrindo espaço para um significado que ainda não pode ser dito. Esse movimento interno não é erro, é início. E o início nunca chega com conforto, chega com fricção. Talvez você já tenha sentido que certos pensamentos não são seus. Aparecem do nada, com força demais, como se tivessem atravessado séculos para chegar até você. São pensamentos que não pertencem à sua história atual, mas que se encaixam no seu peito como verdades antigas.
esperando reconhecimento. Essa sensação de familiaridade sem origem é um dos sinais mais claros da marca. Porque a marca não desperta o que é novo, desperta o que foi esquecido, e o esquecimento, quando começa a ruir, deixa rastros de luz entre as frestas da consciência. Há momentos em que o corpo reage antes da mente. Arrepios surgem sem motivo, a respiração muda sem explicação, o coração acelera diante de algo que não deveria provocar nada. Essas reações são portais, pequenas aberturas entre mundos que você finge não perceber para continuar funcionando no mundo comum. Mas o corpo sabe. O corpo sempre sabe quando a alma está prestes a atravessar uma fronteira invisível. E mesmo tentando ignorar, você percebe o chamado se aproximando pelo ritmo da própria pulsação. Você já reparou como certos dias parecem carregados de um significado que você não consegue traduzir? Como se o ar tivesse um peso diferente, como se o tempo se movesse com outra velocidade, como se o ambiente inteiro estivesse te observando de volta. Esses dias não são coincidência, são alinhamentos. Alinhamentos entre sua história oculta e o ponto exato em que você começa a acordar. A marca se revela não em clarões óbvios, mas em sutilezas que o mundo comum não percebe. Ela se move na borda entre o visível e o não dito. Há uma tristeza silenciosa que acompanha as almas marcadas. Não uma tristeza comum, mas um lamento profundo, como se algo dentro de você soubesse que parte da sua essência ficou espalhada entre vidas, esperando o recolhimento. Essa tristeza não é fraqueza, é memória. Memória do que você perdeu, do que não concluiu, do que deixou para trás antes de compreender o significado real de partir. E quando a marca volta a pulsar, essa tristeza antiga começa a se transformar em direção. Não porque diminui, mas porque finalmente é reconhecida. Às vezes, você sente que está carregando um peso que ninguém mais vê. E enquanto tenta explicar, percebe que não existem palavras que alcancem a profundidade do que sente. Essa incapacidade de traduzir sua própria experiência é um sinal claro de que sua consciência está se distanciando do nível comum da realidade, aproximando-se de camadas mais sutis, onde tudo é percebido, mas pouco é nomeado. E é justamente nessa região interna que a marca de Thought opera, guiando você sem ruídos, sem promessas, sem ilusões, apenas movimento. Há lembranças que voltam como flashes, não como cenas completas, mas como sensações que tocam seu corpo e desaparecem antes que você consiga segurá-las. São fragmentos de algo maior, peças dispersas de uma narrativa que já foi sua, mas que se quebrou no processo de encarnação. Cada fragmento retorna quando você está pronto para recuperar mais uma parte do que perdeu. E a marca age como uma força magnética, atraindo esses pedaços de volta para você, reorganizando aquilo que estava disperso demais para ser reconhecido. Em determinados momentos, você sente que está sendo observado por algo que não possui forma, mas possui intenção. Essa presença não te invade, apenas segue seus passos, como se estivesse certificando-se de que você não se esqueça de quem é. Ela se faz sentir nas decisões difíceis, nos instantes de dúvida, nas noites em que o silêncio pesa tanto que parece moldar sua respiração. É ali que a marca se aproxima com mais força, porque é no vazio que a alma finalmente aprende a escutar. Há um conflito interno que se intensifica quando o chamado se aproxima. Você sente que uma parte de você quer avançar, enquanto outra tenta te puxar de volta para o conhecido, para o confortável, para o previsível. Essa batalha não é erro, é transição. E toda alma marcada passa por isso. É o processo de desapego das versões antigas que você criou para se proteger, mas que agora se tornaram prisões. E o mais doloroso não é deixar essas versões irem embora, é admitir que você nunca pertenceu a elas. Em algum momento da jornada, você percebe que não consegue mais culpar o mundo por aquilo que sente. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque você mudou. O que te feriu antes, agora revela mensagens. O que te derrubou antes, agora revela direção. E aquilo que parecia injusto demais para ser compreendido,
começa a se reorganizar dentro de você como peças que finalmente encontram o encaixe perfeito. Essa reorganização não é lógica, é alquímica. Há uma força que desperta em você nos momentos de maior silêncio interno, quando nenhuma voz externa consegue te distrair. É nessa quietude que você percebe que sempre carregou dentro de si uma consciência que não pertence apenas a esta vida. Uma consciência que se manifesta como sabedoria espontânea, como pressentimento, como lucidez inesperada. E por mais que tente racionalizar, sabe que isso não vem do intelecto, vem de outro lugar, vem de antes. Você já sentiu que alguns sonhos são mais reais do que a vida desperta? Como se acordar fosse o verdadeiro esquecimento e dormir fosse o retorno àquilo que sua mente tenta evitar durante o dia. Esses sonhos não são fuga, são instrução. Instrução de uma camada da sua existência que permanece ativa enquanto seu corpo descansa. A marca se manifesta com mais clareza nesses momentos porque, enquanto o corpo dorme, a alma lembra. E lembrar é sempre perigoso para aquilo que mantém você preso à superfície da vida. Às vezes, você sente que sua alma está acima do corpo, como se estivesse observando cada passo, sem realmente se identificar com ele. Essa sensação de deslocamento não é sinal de confusão, é sinal de expansão. É o início da separação entre a consciência verdadeira e as narrativas criadas pelo ego. Essa separação é desconfortável, mas necessária, porque quando a alma marcada se expande, ela não cabe mais nas definições limitadas que a sociedade impôs. E, enquanto você atravessa cada uma dessas sensações, percebe que existe um fio invisível conduzindo tudo. Um fio que te puxa de volta sempre que você tenta se perder. Um fio que te lembra que o chamado não desaparece, apenas aguarda. E quando esse fio começa a vibrar dentro de você, mesmo que de forma sutil, você entende que nada do que sente é aleatório. Tudo é convite. Tudo é preparação. Tudo é memória despertando para si mesma. Há um momento inevitável da jornada em que tudo ao seu redor começa a perder o brilho artificial. E você se vê encarando a própria vida como quem observa um cenário montado. Nada parece completamente verdadeiro. Nada parece completamente falso. Tudo se mistura num entrelugar que te desestabiliza e, ao mesmo tempo, te desperta. Essa estranheza é o prenúncio da ruptura. É como se as paredes invisíveis que você construiu para se proteger estivessem começando a trincar, revelando rachaduras por onde uma luz antiga tenta passar. E pela primeira vez, você percebe que aquilo que sempre temeu pode ser justamente o que sempre buscou. O chamado não chega como uma resposta. Ele chega como uma pergunta que te atravessa. Uma pergunta que não quer ser respondida com lógica, mas com presença. Ela se infiltra nos seus pensamentos mais íntimos, nos momentos de silêncio, nos dias em que você sente que não pertence a nada ao seu redor. Essa pergunta não exige pressa, exige coragem. Coragem para admitir que existe algo dentro de você que nunca foi domesticado. Algo selvagem, ancestral, intacto. Algo que se move como uma lembrança que se recusa a morrer. E quando você começa a sentir essa força interna se expandir, percebe que antigas feridas começam a pulsar novamente, como se pedissem resolução. Você tenta ignorar, tenta seguir em frente, tenta silenciar, mas a verdade é que nenhum passo adiante é possível enquanto você não olhar para dentro. E o dentro agora não é mais um conceito abstrato. É uma caverna viva que respira nas partes da sua alma que você fechou para sobreviver. Entrar nela significa reencontrar versões suas que você deixou para trás. E elas ainda esperam por você. Há dias em que a sensação de deslocamento se intensifica de um jeito quase físico. Você olha para sua rotina, para suas escolhas, para os caminhos que trilha e algo dentro de você sussurra: isso não te pertence. Não porque esteja errado, mas porque não é profundo o suficiente para conter sua alma. E essa inadequação, que antes parecia falha, começa a se revelar como bússola. A alma marcada nunca se acomoda onde não há verdade.
E a verdade, quando começa a chamar, rearranja tudo. Há sentimentos que surgem sem nome, como ondas que quebram dentro do peito sem aviso. São emoções antigas, memórias não traduzidas, fragmentos de histórias que atravessaram eras para emergir agora, pedindo reconhecimento. Você sente essas ondas como se seu corpo carregasse uma sabedoria que sua mente ainda não alcança. E essa discrepância, por mais desconfortável que seja, é o território exato onde o despertar acontece, entre o que você sabe sem saber e o que ainda tenta compreender. Há um instante em que você percebe que não tem mais controle sobre o ritmo da própria transformação. Ela te puxa, te desestabiliza, te confronta, te despedaça de forma simbólica, não para destruir, mas para reorganizar. Tudo aquilo que não pertence ao seu eixo começa a se soltar, a se desfazer, a cair das suas mãos mesmo quando você tenta segurar. Você chama isso de perda, mas a verdade é que é apenas espaço sendo criado para que algo maior possa emergir. Você já percebeu que, quando tenta ignorar o chamado, a vida começa a apertar? Questionamentos que você empurrava para debaixo do tapete voltam com força, situações que você achava resolvidas retornam sob outra forma, pessoas que representavam velhas versões suas reaparecem como espelhos incômodos. Nada disso é acaso. É a marca empurrando você para fora de lugares onde sua alma já não cabe, porque a expansão interior não negocia com a estagnação. Ela empurra até que você aceite caminhar. O tempo começa a se comportar de forma estranha durante esse processo. Momentos se alongam, outros passam rápido demais e você sente como se estivesse vivendo várias camadas de realidade ao mesmo tempo. Há dias em que você percebe coisas que ninguém mais percebe, como se estivesse algumas páginas adiante do livro que todos ainda estão tentando ler. Essa sensação pode parecer solidão, mas é lucidez. Lucidez que chega antes da compreensão racional. Lucidez que revela que você está atravessando um limiar que poucos ousam tocar. Há um tipo de força que nasce quando você finalmente aceita que não pode mais voltar ao que já foi. Essa força não é vigor, nem motivação, é consciência. Consciência do que sua alma exige, consciência do que sua vida pede, consciência do que precisa ser abandonado para que você continue respirando com verdade. E quando essa força emerge, o medo começa a mudar de forma. Não desaparece, mas se transforma em impulso. Impulso é movimento. Às vezes você sente que está sendo guiado por algo que observa cada passo seu sem interferir diretamente. Essa presença não se manifesta como voz, nem como imagem, nem como promessa. Manifesta-se como direção. Você toma decisões que não consegue explicar, muda caminhos que não fazia sentido mudar, se afasta de pessoas sem motivo aparente. É como se estivesse sendo puxado por uma lógica que vem de dentro, mas que você ainda não sabe traduzir. Essa lógica é a linguagem da marca, e ninguém que é marcado escapa dessa direção. Há momentos em que você se pega pensando em possibilidades que nunca considerou antes, como se algo dentro de você estivesse tentando te preparar para cenários que ainda não existem. Você sente uma urgência silenciosa, como se estivesse sendo treinado para algo que ainda não pode ver. Essa antecipação não é ansiedade, é memória futura. Uma memória que retorna antes de acontecer, porque sua alma reconhece o caminho antes que você o percorra. O chamado também se revela nos relacionamentos que deixam de fazer sentido. Algumas pessoas simplesmente se afastam, outras se revelam diferentes do que você acreditava, outras se dissolvem no ar sem que haja explicação. Essa dissolução não é abandono, é alinhamento. Almas marcadas não conseguem permanecer em vínculos que não conversam com sua essência. Quando a marca se ativa, tudo o que vibra abaixo da verdade começa a desaparecer. Há uma dor específica que acompanha essa travessia. A dor de perceber que você não pode mais fingir ser menor do que realmente é. Essa dor dói porque exige responsabilidade, exige presença, exige que você pare de negociar sua luz
demais para caber nos limites dos outros. E quando você finalmente aceita essa dor como parte do processo, ela se transforma em força. Força que te empurra para um caminho onde sua alma finalmente consegue respirar. E no meio de tudo isso, há um momento silencioso, íntimo, quase imperceptível, em que você percebe que algo dentro de você está acordando de verdade. Não é uma emoção, não é uma imagem, não é um pensamento, é um reconhecimento. Reconhecimento de que você sempre soube de algum modo que algo maior te acompanhava. Reconhecimento de que sua vida não foi aleatória. Reconhecimento de que a marca sempre esteve lá, esperando o momento exato em que você estaria pronto, ou cansado demais para continuar fugindo. E quando essa percepção toca sua consciência, mesmo que por um segundo, algo se rearranja dentro de você. Algo se expande, algo se ilumina, algo se fortalece. Não é epifania, é retorno. Retorno a uma verdade que nunca deixou de existir, apenas foi abafada pelo ruído do mundo. E enquanto essa verdade se aproxima, você sente que está mais perto do centro da espiral, mais perto do ponto onde tudo finalmente começa a se revelar. Há um instante da jornada em que você percebe que nada mais te sustenta da forma como sustentava antes. É como se o mundo inteiro estivesse mudando de textura, como se aquilo que antes era sólido começasse a vibrar de outro jeito. Você caminha pelas mesmas ruas, olha para os mesmos rostos, toca nos mesmos objetos, mas tudo parece revestido por uma camada invisível que só você é capaz de perceber. Esse deslocamento sensorial não é delírio, é sintonia. Sintonia com algo mais profundo, algo que sempre esteve ali, esperando o momento exato em que sua consciência se tornaria capaz de suportá-lo. A alma marcada começa a identificar padrões que ninguém mais vê. Não são padrões lógicos, nem necessariamente espirituais. São padrões de significado, de recorrência, de vibração. Você percebe que algumas situações retornam ciclicamente, não porque você esteja repetindo erros, mas porque está sendo conduzido a reconhecer símbolos escondidos dentro dessas experiências. E quanto mais você tenta interpretar com a mente, mais confuso fica, porque a chave não está no raciocínio, está na sensação. É a sensação que abre portas que a lógica não alcança. Há dias em que você acorda com a sensação de que algo está diferente dentro de você, mas não sabe explicar o quê. É como se uma camada da sua consciência tivesse sido retirada enquanto você dormia, revelando uma parte sensível que você desconhecia. Tudo parece mais vivo, mais nítido, mais intenso. Uma palavra comum pode te atravessar como uma flecha. Um silêncio pode te tocar como uma confissão. Nesse estado, você percebe que sua alma não está apenas acordando, está se reorganizando. E essa reorganização não pede licença, apenas acontece. Você sente que algumas emoções não pertencem ao momento em que surgem. Aparecem com força desproporcional, como se carregassem o acúmulo de muitas vidas. Você tenta entender, mas não consegue. Tenta fugir, mas elas te alcançam. Tenta ignorar, mas elas retornam com mais intensidade. Essas emoções não são distúrbios, são mensagens. Mensagens de uma camada da sua existência que jamais deixou de te observar. Quando a marca de Thoth se ativa, ela faz isso através daquilo que você sente, não daquilo que você pensa. Porque sentimento é linguagem ancestral. Há uma fase em que você começa a questionar tudo o que achava que era verdade. Não apenas sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Quem eu sou quando ninguém está olhando? Por que sinto coisas que não se explicam? Por que carrego essa intensidade que às vezes me sufoca e outras vezes parece me guiar? Essas perguntas não são sinais de crise, são sinais de expansão. A alma marcada não suporta viver em narrativas prontas. Ela precisa desmontar cada verdade superficial para encontrar as verdades profundas que sempre tentou esconder de si mesma.
Em algum ponto dessa travessia, você começa a sentir um cansaço que não é físico, um cansaço existencial, como se tivesse vivido vidas demais em poucos dias. Esse cansaço não vem da quantidade de experiências, mas da profundidade delas. Você está processando mais do que percebe, está acessando camadas da própria consciência que ficaram adormecidas por eras, e essa abertura exige energia. A alma marcada se cansa porque está tentando lembrar de coisas grandes demais para caber na mente desperta. Porém, esse cansaço é temporário. É apenas o corpo tentando acompanhar o ritmo da alma. Você já percebeu que algumas dores internas deixam de doer e começam a ensinar? Feridas antigas, traumas que você jurava que nunca superaria, de repente passam a fazer sentido. Não como justificativas, mas como mapas. Mapas que revelam pontos onde você se desviou do próprio eixo. E quando esses mapas começam a ganhar forma, você entende que nada foi aleatório, que cada dor foi uma instrução cifrada, que cada queda foi um chamado disfarçado. A marca trabalha assim, ela transforma sofrimento em direção, sem jamais romantizar a dor. Há momentos em que a realidade parece responder a você, não no sentido místico superficial que tanto se repete por aí, mas de forma íntima, precisa, cirúrgica. Você pensa em algo e, de alguma forma, o mundo começa a reorganizar circunstâncias em torno daquela vibração. Não é milagre, não é coincidência, é sintonia. Almas marcadas carregam uma frequência que se entrelaça com o tecido invisível do real. E quando essa frequência começa a se alinhar, o mundo reage. Às vezes com suavidade, às vezes com violência, mas sempre com propósito. A sensação de solidão cresce durante esse processo, não porque você esteja isolado, mas porque está deixando de caber nas conversas rasas, nos vínculos que se sustentam apenas por hábito, nos ambientes que pedem que você esconda partes essenciais do seu ser. Essa solidão não é castigo, é filtro, é o espaço necessário para que você escute sua própria alma sem interferência. E, paradoxalmente, é nessa solidão que você começa a sentir a presença da marca com mais nitidez, porque o silêncio é o idioma preferido dela. Há um ponto em que você começa a perceber que seu corpo reage a verdades que sua mente ainda tenta negar. Calafrios sem motivo, arrepios que surgem em momentos inusitados, olhos que lacrimejam sem tristeza, tremores leves nas mãos quando algo importante está prestes a acontecer. O corpo não mente, ele sente antes de entender. E quando essas reações se tornam frequentes, é sinal de que sua estrutura energética está se ajustando a uma frequência mais alta. Frequência que não pertence ao mundo comum, mas ao mundo interno que você está começando a recordar. Você talvez tenha notado que algumas pessoas se aproximam de você de forma inesperada, enquanto outras se afastam como se tivessem recebido um sinal invisível. Isso acontece porque o despertar reorganiza seu campo de atração. Almas marcadas começam a vibrar de forma mais intensa, e essa vibração expulsa tudo que não está alinhado e atrai tudo que ressoa com sua nova frequência. Isso pode doer, mas é necessário, porque nada que não esteja na mesma verdade pode permanecer ao lado de alguém que está despertando. Há dias em que você sente que está prestes a descobrir algo enorme, como se uma revelação estivesse se formando atrás da sua consciência, pronta para emergir a qualquer momento. Isso não é ansiedade, é percepção expandida. Você está captando movimentos sutis do próprio destino, como se estivesse lendo a sombra de um acontecimento antes que ele aconteça. Almas marcadas percebem antes de compreender, sentem antes de saber, reconhecem antes de ver. E essa antecipação é sinal de que o chamado está se aproximando do centro da espiral. Às vezes você sente que o tempo não te pertence mais. Horas passam rápido demais ou devagar demais. Dias parecem repetir vibrações familiares. Noites se estendem como se carregassem mensagens ocultas. Essa distorção temporal é comum quando a alma começa a se deslocar de um nível de consciência para outro. É como se você estivesse vivendo em duas realidades simultâneas, uma visível,
outra intuída, e você transita entre elas com uma naturalidade que assusta e conforta ao mesmo tempo. Há um momento em que você percebe que tudo o que te trouxe até aqui, cada dor, cada perda, cada ruptura, cada silêncio, não aconteceu para te quebrar, mas para te preparar. Porque a alma marcada só desperta quando é empurrada para dentro de si mesma. E esse empurrão muitas vezes se manifesta como desordem. Mas a verdade é que você nunca esteve sendo destruído. Estava sendo refinado, lapidado, moldado, como se uma inteligência antiga estivesse preparando você para algo que não pode ser revelado antes do tempo certo. E enquanto essa percepção se instala, algo dentro de você muda. Não é uma mudança gritante, nem dramática, nem imediata. É uma mudança silenciosa, profunda, quase subterrânea, como se um portal interno tivesse sido destrancado. Você sente que algo começou a se mover por trás dos seus pensamentos, por baixo das suas emoções, no núcleo do seu ser. E esse movimento sussurra uma verdade que você ainda não consegue traduzir, mas já consegue sentir. A marca não foi um presente, nem uma escolha, foi um reconhecimento. Você sempre pertenceu ao chamado. Há um instante profundamente íntimo na jornada em que você percebe que não está apenas mudando, está sendo chamado para fora de tudo aquilo que acreditava ser você. Esse descolamento é estranho, quase desconfortável, como se alguém estivesse tirando uma veste antiga da sua alma, revelando partes que você manteve escondidas até de si mesmo. Você tenta se agarrar ao que conhece, mas percebe que aquilo já não te reconhece. E nesse estranhamento nasce uma compreensão silenciosa. Nada do que está indo embora faz parte do que você está se tornando. A alma marcada não perde, ela devolve. A cada dia que passa, você percebe que não consegue mais se mentir com a mesma facilidade. Máscaras que antes serviam de abrigo agora sufocam. Pesos que antes você carregava sem questionar agora pressionam seus ombros como se estivessem te avisando que já não pertencem a você. E quando tenta voltar aos velhos hábitos emocionais, algo dentro de você protesta. Um protesto suave, mas firme, como uma mão interna segurando a sua e dizendo: não volte para onde você já morreu. Esse aviso não é do ego, é da marca. Há um momento em que o silêncio se torna sua única companhia honesta. Não por falta de pessoas, mas por excesso de profundidade. Você começa a perceber que grande parte do mundo conversa no nível do ruído, enquanto você se move no nível do significado. E isso cria um tipo de distância emocional que não é solidão, é distinção. Almas marcadas não conseguem permanecer longas em ambientes que não abrem espaço para a verdade. E quando percebem isso, um distanciamento natural acontece, não como fuga, mas como proteção do próprio fogo interno. Há lembranças que começam a se formar não como imagens, mas como sensações profundas, quase corporais. São memórias que pertencem à sua linhagem espiritual, não à sua cronologia humana. Você sente isso como um reconhecimento súbito por símbolos que nunca estudou, como se sua alma sorrisse diante de certos sinais enquanto sua mente tenta acompanhar. Esses reconhecimentos não acontecem por acaso. Eles são chaves. Chaves que destrancam portais internos que você manteve selados por medo do que poderia encontrar. Em algum momento você começa a questionar por que sente tanto, porque tudo te atravessa, porque tudo te afeta, porque sua alma reage a nuances que ninguém percebe. E a resposta chega não como lógica, mas como revelação. Você sente muito porque nasceu para perceber o que outros ignoram. Intensidade nunca foi defeito, sempre foi instrumento. Instrumento de leitura, de percepção, de reconhecimento. A marca de Thoth desperta nas almas que têm capacidade de sentir o mundo além da superfície. E essa capacidade, que antes parecia peso, começa a se revelar como portal. O chamado não te leva para longe de si mesmo, ele te leva para dentro. Tão dentro que você começa a atravessar camadas da própria consciência que estavam sepultadas sob as expectativas do mundo. Você encontra medos infantis que ainda governavam partes suas,
encontra desejos esquecidos que ainda pediam espaço, encontra sombras ancestrais que carregam pedaços das suas escolhas de outras eras. Esse mergulho não é punição, é resgate, resgate das partes suas que ficaram presas em lugares onde sua alma não tinha maturidade para retornar. Há dias em que a sensação de deslocamento é tão intensa que você quase acredita que algo dentro de você se partiu. Mas não se partiu, se abriu. Abriu para um novo tipo de percepção que não cabe mais no pensamento linear. Você começa a sentir intenções antes que elas sejam ditas, energias antes que elas se manifestem, caminhos antes que eles existam. Esse tipo de percepção não se aprende em livros, se recorda. E a marca é precisamente o ponto onde essa memória retorna. Você talvez já tenha percebido que a vida começa a te conduzir a situações que parecem espelhos, espelhos emocionais, espirituais, psicológicos. Cada pessoa que te desafia parece tocar exatamente na ferida que você mais tenta esconder. Cada repetição parece pressionar o ponto onde você resiste. Essas situações não são aleatórias, são convites. Convites para olhar de perto aquilo que impede sua expansão. E quando você finalmente encara esses espelhos, percebe que eles nunca foram ameaça, sempre foram mestres. O chamado da marca começa a reorganizar seus valores. Aquilo que antes parecia essencial se torna irrelevante. Aquilo que parecia pequeno se torna gigantesco em significado. Sua relação com o tempo muda, sua relação com o corpo muda, sua relação com o propósito muda. Você começa a perceber que sempre viveu com medo de sua verdadeira potência, porque acreditou que ser grande demais afastaria as pessoas. Mas agora percebe que se esconder tem custado mais caro do que ser visto. Há uma ruptura profunda que acontece quando você finalmente aceita que não pode mais viver de acordo com expectativas externas. Essa ruptura não dói porque te quebra, dói porque te revela. Revela o quanto você se moldou para caber em formas que nunca foram suas. Revela o quanto você sacrificou partes verdadeiras para preservar vínculos que já estavam mortos. Revela o quanto sua própria alma tentou te chamar enquanto você corria na direção oposta. Aceitar essa ruptura é o início da reconstrução. Há instantes silenciosos em que você sente uma presença ao seu lado. Não uma presença humana, não uma presença espiritual no sentido comum, mas uma presença de consciência. Como se uma parte sua, infinitamente mais antiga, estivesse te observando, esperando que você reconheça sua própria origem. Essa presença não fala, mas orienta, não empurra, mas alinha, não exige, mas revela. É a marca lembrando que você nunca caminhou sozinho, mesmo quando acreditava que sim. Em algum ponto da jornada, você começa a experimentar algo que confunde sua mente. O sentimento de retorno ao que nunca viveu. Como se estivesse reencontrando uma casa que nunca visitou, reconhecendo um idioma que nunca estudou, amando algo que nunca tocou. Esse paradoxo é a assinatura da memória espiritual. Você não está conhecendo algo novo, está reencontrando partes suas que continuam vivas além da carne. E esse reencontro é sempre emocionante, sempre perturbador, sempre transformador. Há uma força suave, mas inabalável, que começa a crescer dentro de você. É a força de quem finalmente parou de fugir. A força de quem aceitou olhar para dentro sem máscaras. A força de quem começa a caminhar em direção ao próprio destino sem precisar entender cada passo. Essa força não vem do intelecto nem da vontade racional. Ela vem da alma. E quando a alma se coloca de pé, nada externo consegue derrubá-la. Há uma percepção que surge devagar, como quem acorda de um sonho profundo. Você percebe que tudo o que viveu até aqui, absolutamente tudo, foi preparação. Não castigo, não perda, não punição. Preparação. Cada ferida moldou sua sensibilidade, cada queda moldou sua força, cada silêncio moldou sua escuta.
E quando essa compreensão se instala, você sente um alívio estranho, como se finalmente entendesse que nada foi em vão. Nada foi desperdiçado, nada foi acaso. E diante dessa revelação silenciosa, algo dentro de você sussurra uma verdade que você já tinha sentido, mas nunca tinha admitido completamente. Você não está despertando para o chamado, você está despertando porque sempre pertenceu a ele. A marca não veio até você, você veio até ela, e tudo o que sente agora é apenas o retorno inevitável ao lugar onde sua alma sempre soube que um dia precisaria voltar. Há um instante, quase imperceptível, em que tudo o que foi dito deixa de ser palavra e se transforma em sensação. É como se algo dentro de você, silenciosamente, se inclinasse para frente, tentando tocar o que sempre esteve além do alcance da mente. Este momento não é conclusão, é abertura. Abertura para a percepção de que cada sombra enfrentada, cada ruído interno, cada memória esquecida estava te conduzindo para este exato ponto, onde nada se explica e tudo se reconhece. Talvez você sinta agora um leve tremor no lugar onde sua intuição mora. Não é medo, não é dúvida, é o eco do chamado que atravessou toda a sua travessia até aqui. Ele não exige resposta imediata, apenas deseja que você o escute, porque o que desperta em você neste instante não pertence ao mundo comum, mas ao mundo que vive no intervalo entre um pensamento e outro, onde a alma respira sem testemunhas. E, ao respirar, você percebe que algo mudou na forma como olha para si mesmo. Não é clareza completa, mas um lampejo. Um lampejo de que existe um fio invisível conectando cada ruptura e cada revelação, como se sua história tivesse sido escrita por mãos que compreendem seus silêncios mais profundamente do que você jamais ousou admitir. Esse fio agora vibra e essa vibração é a marca reconhecendo seu retorno. Há uma doçura silenciosa em perceber que você não precisa entender tudo para seguir. A alma marcada não caminha com respostas, caminha com sensações. E é essa sensação que agora se amplia dentro de você, como se uma porta tivesse sido deixada entreaberta para que a luz entrasse devagar, iluminando apenas o suficiente para que você deseje continuar andando. Talvez você sinta uma leve pressão no peito, como se uma presença antiga decidisse se aproximar, não para te guiar como mestre, nem para te proteger como guardião, mas para lembrar que você nunca caminhou sozinho. É a lembrança suave de que existe algo em você que é maior do que sua própria história. Algo que observa, algo que sabe, algo que espera. Há feridas que, à luz desta jornada, deixam de ser cicatrizes e começam a parecer portais. Você olha para elas não como marcas de queda, mas como testemunhas de passagem. Elas foram a prova silenciosa de que você sempre suportou mais do que imaginava e que, apesar de tudo, nunca se perdeu de si mesmo. As feridas foram sua linguagem secreta e agora você finalmente a compreende. E quando você fecha os olhos, mesmo por um segundo, percebe que há um campo de possibilidades se abrindo dentro do seu silêncio. Não um destino específico, não uma promessa definida, mas um horizonte interno que pulsa como se estivesse chamando pelo seu nome verdadeiro, aquele que você não usa, mas que sua alma reconhece. E esse horizonte te observa com paciência. Há algo profundamente libertador em reconhecer que o que te guiou até aqui não foi acaso, nem sorte, nem coincidência. Foi memória. Memória ancestral, memória espiritual, memória do que você já foi antes de esquecer. E essa memória agora começa a se mover como água subterrânea, abrindo caminhos dentro de você que você nunca imaginou percorrer. Talvez você perceba que algumas respostas que buscou por toda a vida não estavam escondidas, estavam adormecidas. E ao despertar, elas não chegam como explicações racionais, mas como uma sensação quente, íntima, que percorre o corpo como se estivesse finalmente devolvendo você para si mesmo. Essa devolução é a verdadeira iniciação. Há um ponto em que tudo o que foi dito deixa de ser narrativa e se torna espelho. Você olha para este espelho e percebe que algo no seu olhar mudou, como se estivesse vendo além da pessoa que você se acostumou a interpretar.
Por trás do seu rosto existe uma presença mais antiga, mais ampla, mais real. E ela agora se mostra sem medo. O chamado que ecoa dentro de você neste instante não pede pressa, pede profundidade. Profundidade para sentir o que foi despertado, para honrar o que foi reconhecido, para carregar consigo o que foi plantado. A marca não exige ser seguida, ela apenas revela o que sempre esteve ali, aguardando seu retorno consciente. Há um tipo de paz que não vem da ausência de ruído, mas da presença de sentido. E talvez essa seja a paz que toca a sua percepção agora. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você sabe que nada foi em vão. Cada passagem, cada sombra, cada sinal, cada intuição, tudo fazia parte da mesma espiral, e você caminhou por ela com coragem. E se no fundo você sempre soube que este chamado era seu, e se cada arrepio, cada estranhamento, cada coincidência impossível tivesse sido uma tentativa do universo de te lembrar daquilo que você veio cumprir. Você sente essa pergunta vibrar não como dúvida, mas como revelação. Revelação de que a jornada nunca foi sobre encontrar algo fora, mas sobre lembrar algo dentro. A travessia não termina aqui, ela apenas muda de forma. Você sai deste instante com algo que não pode mais ser desfeito. A sensação de que despertou para uma verdade que não cabe mais no escuro. E essa verdade te acompanhará em silêncios, em sonhos, em encontros, em presságios. Ela não precisa ser nomeada, apenas vivida. E antes que o silêncio chegue, permita que estas palavras se instalem como semente. A alma que reconhece o chamado não retorna ao que era. Ela retorna ao que sempre foi. Se você sentiu algo se mover dentro de si, mesmo que de leve, permita que esta jornada continue além destas palavras. Deixe seu coração registrar o que floresceu aqui. E se desejar permanecer caminhando ao lado desta experiência, curta, comente, compartilhe e se inscreva. Não como gesto automático, mas como continuidade natural do despertar que começou a respirar em você.